Olá, meus queridos. Vamos lá para a nossa terceira aula e última aula, né, desse nosso quarto encontro. E eu gostaria só de fazer uma correção na unidade 3, né? Porque aqui foi apenas um erro de digitação, que aí está dizendo que é organização política e administrativa. Na verdade, esse assunto foi da segunda aula. Aqui nós vamos tratar sobre a organização didática da educação brasileira. E professor, quando a gente fala sobre a organização didática da educação brasileira, do que realmente nós vamos tratar aqui? Da organização do ensino, né? Quais são os ensinos, quais são as modalidades, como funciona, na verdade, cada uma delas. Então, é bem simples, mas é interessante a gente podermos entender isso daí, tá? Então, ó, logo de início, o material fala assim: reconhecer os mecanismos que favorecem a compreensão teórica prática, tá vendo? Pertinentes à democratização da escola pública de qualidade para todos. Professor, a gente percebe que quando a gente estuda LDB, quando a gente estuda toda a legislação, se fala muito em educação pública, né? E pouco sobre a privada. Porque, na verdade, toda a educação ela é organizada e estruturada sempre de uma ideia de um ensino público. A educação privada, por mais que ela seja privada, mas ela tem que atender o regimento, ela tem que atender a LDB, ela tem que atender as diretrizes, ela tem que atender a BNCC. Por mais que ela seja privada, mas ela, conforme a LDB, ela tem que se comprometer com todos os parâmetros legais da educação. Tá? Tem alguns detalhes que ela acaba adotando se ela achar necessário. Por exemplo, gestão democrática. Se a escola privada achar que não precisa, não tem problema. Mas o ensino público ele é obrigatório adotar. Beleza? Mas o ensino privado ele também atende todas as exigências que estão dentro dos parâmetros legais da educação. A LDB, a própria Constituição, a diretriz, a BNCC, né? Enfim. Tá bom, pessoal? Não é muito diferente não quando se trata de legalidade e legislação. Pois bem, passando para a organização didática da educação brasileira, primeira coisa que a gente vai observar aqui no livro é que ele fala sobre a educação brasileira é formada pela educação básica e pelo ensino superior. Isso aqui a gente não vai esquecer mais, né, que é sobre os níveis de educação. São dois, né? Educação básica e ensino superior. E a educação básica é dividida em 3 níveis, né? Praticamente. Aí nós temos a educação infantil, nós temos o ensino fundamental e o ensino médio, né? Isso que vocês aí já conhecem bastante, né? Educação infantil, creche pré-escola, que vai de 0 a 5 anos de idade. O ensino fundamental, que são os anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais de 1º ao 5º ano. A criança a partir dos 6 anos de idade, né, que vai de 6 até os 10 anos de idade, e os anos finais, que é do 6º ao 9º ano, né, que a criança já pega aí dos 11 anos até os 14 anos de idade, para terminar o ensino fundamental, para depois ele entrar no ensino médio, duração de 3 anos, o antigo 2º grau na segunda LDB, né, que falamos lá nas primeiras aulas, e que a criança ela entra aí dos 15 até aos 17 anos. Praticamente ele já sai para completar 18 e já ingressar no ensino superior, tá? Que o ensino superior, estamos falando aí do 2º sistema de ensino no Brasil, né? Que inclui as graduações e as pós-graduações, tá bom? É importante a gente lembrar disso daí, tá, pessoal? Então, em relação ali é a organização do ensino. Em relação à modalidade da educação brasileira, aí nós temos várias modalidades em relação à educação brasileira. E essas modalidades, elas são organizadas e estruturadas, vamos colocar assim, conforme a Base Nacional, né, Comum Curricular, que é a nossa BNCC, tá? Essas modalidades, atualmente, elas são estruturadas e organizadas conforme a BNCC e, é claro, também conforme as nossas bases legais da educação. Tá?
Então, em relação aqui a esse trabalho, o livro ele vem colocar o seguinte, que a Base Nacional Comum Curricular relata que os currículos dos sistemas de ensino precisam favorecer todas as modalidades de ensino previsto na Lei número 9394 e de diretrizes e bases, sobretudo as diretrizes da educação básica. Então, lembrem que a educação brasileira, quando se fala de modalidades, que a gente até fala assim, as modalidades são os ensinos especiais, né? Que têm algumas peculiaridades que devem ser atendidas, tá? Nessa questão, a gente vai conhecer um pouco mais sobre eles. Nós temos conhecimento sobre o ensino presencial, que é chamado de ensino convencional, no qual estão presentes os alunos e professores, né? Aqueles que nós estamos acostumados, né? A vivenciá-los dentro de uma sala, professor-aluno, discutindo assuntos e assim por diante. Nós temos o EJA, tá? Que tem como principal objetivo atender e dar acesso, né? E ajudar aquelas pessoas a terem continuidade nos estudos, principalmente aqueles que não conseguiram concluir o ensino fundamental e aqueles que não conseguiram concluir o ensino médio, tá? É importante lembrarmos disso daí. Tá? Além dos cursos, o sistema de ensino deve oferecer exames para ensino fundamental aos maiores de 15 anos e aos maiores de 18 anos. É importante porque no EJA existe um exame que é feito quando você termina, né, o EJA, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, você faz um exame apenas para ali te qualificar, né, te aprovar e assim por diante, tá bom? Educação especial, que vem trabalhar com pessoas que têm alguma necessidade, algum transtorno, né? Algum que precisa ter um atendimento diferenciado, tá? Que tem altas habilidades. Então, a educação especial, que já vem sendo discutida desde da lei de Salamanca, né? Para se ter uma educação mais inclusiva, né? Uma educação que atenda às necessidades de pessoas com necessidades especiais, tá bom? Educação escolar indígena, que é uma educação diferenciada justamente com aquela educação quilombola e educação rural. A educação indígena, que eu vou até ampliar aqui para vocês olharem um contexto bem interessante, que isso está na própria LDB, que ela fala o seguinte, que assegurar competências específicas com base nos princípios da coletividade, reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, né? A ser desenvolvidos a partir de suas culturas tradicionais, reconhecida nos currículos do sistema de ensino e propostas pedagógicas das instituições escolares. Pessoal, é interessante lembrarmos que esses três tipos de modalidade, educação indígena, quilombola e a educação rural do campo, a gente tem que entender que essas educações ela têm algo bem parecido. Por quê? São educações que acontecem no seu espaço, tá? São educações que acontecem dentro dos seus territórios e que elas devem atender às necessidades culturais desses povos. Valorizar as suas culturas, valorizar os seus credos, valorizar os seus costumes, né? Uma educação aplicada à realidade dessas pessoas. Não quer dizer que eles não vão estudar matemática, português. Eles vão sim. Eles vão estudar aquilo que a BNCC está propondo. Mas eles também vão ter um conhecimento de acordo com suas culturas, tá? De acordo com suas necessidades. É um ensino que atende à base, mas que também eles vão ter um ensino voltado para a realidade deles. Então vai ter algumas diferenças básicas, né, dentro da forma como a gente ensina. O currículo é o mesmo, mas como você vai ensinar, como você vai trabalhar, vai ter mudanças. A educação quilombola, né? Uma educação também destinada a povos de cultura forte, né? A cultura que formou a nossa população, juntamente com a cultura indígena. Então são educações voltadas para uma cultura diferenciada. Tanto que para você trabalhar numa cultura indígena, quilombola ou rural, existem formações específicas. Indígena, é importante que você tenha conhecimento do dialeto daquela comunidade que você pretende trabalhar, falar o dialeto deles. Quilombola, ter raízes, ter conhecimento de cultura afro-brasileira, de cultura africana, né? Tem que ter relacionamento com isso. São tipos de modalidade que a maioria dos professores eles vêm dessa realidade. São indígenas, são quilombos,
são pessoas do campo que vão, estudam, aprendem conhecimento e retornam para suas comunidades para poder ajudar ela a crescer. A educação rural, a educação do campo, ela também, né, tem essa mesma realidade. Ela é destinada a uma população que vive na zona rural, que vive ali no campo, né, trabalhando com aquela realidade. Tem que ser uma educação que também tem como base curricular nacional, mas que é uma educação voltada para desenvolver o sujeito do campo. Né? Por exemplo, um sujeito que tem uma educação que não tem necessidade dele sair do campo para buscar emprego na cidade. O que ele vai aprender na escola vai ser o suficiente para levar ele para uma faculdade ou também dar conhecimento técnico para ele poder desenvolver sua lavoura, para ele desenvolver sua cultura produtiva. Tá? E a educação à distância, né? Uma educação tão bem colocada hoje, muito utilizada, principalmente dentro da realidade do ensino remoto, mas que se trata também de uma modalidade que hoje no ensino superior é uma modalidade muito forte, porque já é oferecido graduações e pós-graduações pelo ensino à distância, em que há uma discussão, né, da questão da educação básica. Professor, a gente pode trabalhar ensino à distância na educação básica? Pode, não tem problema. A questão é que a educação à distância no ensino básico, ela é utilizada como um processo complementar. Né? Um professor ele quer complementar suas aulas, criando um ambiente virtual para que os alunos possam entrar, receber um outro conhecimento, materiais. Ou então, no caso que a gente está vivendo atualmente. Né? No caso de pandemia, de crise sanitária, o ensino à distância, né? O ensino remoto, falado atualmente, ele pode ser colocado como ensino prioritário. Então, como a gente está vivendo uma pandemia, pessoal, nós não estamos fazendo de qualquer forma. Nós estamos obedecendo à legislação. E a legislação diz que, no caso de pandemia e de crises sanitárias, a educação presencial ela pode ser trabalhada de forma remota. Não tem problema nenhum. Tá? Só vai ter que ser planejada e articulada na forma como vai ser o ensino. Tá bom, pessoal? E aqui nós temos o próximo ponto do livro, que ele fala sobre a formação de docentes e de outros profissionais da educação para a educação básica. A gente tem que saber, pessoal, quem são os profissionais da educação. Tá? É importante a gente ter essa linguagem aí. Então, ó, a formação docente é um tema de grande relevância no ambiente educacional e político, visto que é de fundamental importância no desenvolvimento do fazer pedagógico do docente. Sua ausência contribui de forma negativa na qualidade da formação docente. A formação docente, a formação continuada, que é algo garantido pelo próprio Planejamento Nacional de Educação, o PNE, faz parte das suas metas, está garantido na LDB, está garantido na Constituição Federal, que a formação continuada ela deve existir frequentemente dentro da escola. Professor, formação continuada é o quê? É contratar uma pessoa para chegar numa escola e dar uma palestra? Não. Formação continuada é reunir os professores dentro de uma escola e discutir uma tendência nova. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo agora, chamar os professores e discutir qual é a melhor saída para atender a cultura da nossa escola para se trabalhar o ensino remoto. E não é só discutir agora, é continuar nisso daí, discutindo, trabalhando, preparando, vivendo experiências. Né? É uma formação contínua, não se para. Em todo o tempo nós estamos discutindo assuntos novos e construindo métodos que possam valorizar a cultura dos nossos alunos. Tá? Então, a importância da formação continuada em lei, hoje, é um dos momentos mais importantes da escola. E o Ministério da Educação, o MEC, propõe mudanças, né, no sistema de formação de professores, citado no documento referencial para a formação de professores, na própria LDB, partindo dos seguintes pressupostos. Aqui nós temos 6 pontos que é interessante que eles visam basicamente essa questão da organização da formação continuada. Eu vou ler os 3 primeiros e depois vocês podem até depois olhar direitinho. Olha, o professor exerce uma atividade de natureza pública, na qual precisa ter autonomia e responsabilidade. Então o professor ele tem que ter cuidado na hora que ele vai trabalhar, na hora que ele vai ensinar. Por quê? Porque ele tem uma natureza de formação de opiniões, de entendimento da sociedade, entendimento das situações políticas que estão acontecendo. Então o professor tem que ter essa responsabilidade. E ele tem que ter autonomia para poder pensar. Tá? O processo de formação continuada é uma necessidade intrínseca à sua atuação. Tipo, é algo indispensável. O professor tem que sempre estar em processo de formação. A atuação do professor tem como dimensão principal a docência, mas não se restringe a ela.
O professor ele é um docente, ele é um professor, está atuando? Sim, mas ele não se restringe só a isso. Né? Ele tem que estar em processo contínuo ali de preparação. O professor deve considerar suas diferenças culturais, sociais e pessoais para que, sob hipótese alguma, as reafirme como causas de desigualdade e exclusão. Pessoal, o professor ele tem que ser o mais imparcial possível. Nós temos que atender à imparcialidade. Nós não podemos colocar nossas opiniões, induzir o aluno a pensar como eu penso. Nós temos apenas que discutir, construir, ajudá-los a construir sua personalidade, a construir o seu próprio entendimento. Tá? Nós devemos apenas ajudá-los a abrir os seus olhos, né? A buscar um conhecimento. Mas em momento algum eu devo influenciar alguém a pensar como eu penso. Apesar que isso é algo inevitável quando você é um professor. Muitos vão pensar como você pensa, porque você é um formador de opinião. Então tem que ter cuidado com o que você estrutura, com o que você trabalha. Então nessas dimensões, a formação continuada aparece associada ao processo de melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores e em sua rotina de trabalho e em seu cotidiano escolar. Então a formação continuada ela é indispensável para um bom andamento do processo pedagógico de uma escola. Então, aqui eu coloquei a estrutura de ensino de uma escola pública, né? Que você vem desde a secretaria estadual e municipal, diretores de ensino e educação, diretores da escola, coordenador pedagógico, professor, gerentes de organização escolar, que são os secretários, agentes de organização escolar, que são os auxiliar técnicos. Isso aqui, pessoal, é a engrenagem da educação. É a estrutura organizacional de uma escola. Vem desde a secretaria do estado ou do município. Tem uma secretária de educação. Como é que a educação se organiza em questões didáticas administrativas? Eu tenho a secretária de educação, eu tenho o diretor da escola, que recebe ordem da secretária. O diretor da escola tem o seu coordenador pedagógico e que tem o professor. Fora isso, eu também tenho os secretários e tenho os auxiliares técnicos, tá? Existem escolas que, além de ter o diretor de escola, tem também a diretorias de ensino da educação, né, que são os supervisores educacionais. Eu tenho um secretário de educação e eu tenho os supervisores da educação do campo, supervisor da educação especial, supervisor da educação infantil, supervisor do ensino regular, que esses supervisores entram em contato direto com os diretores. Então é uma engrenagem. E essa é a organização principal, desde da secretaria até o professor e os auxiliares. Bom? E aqui, quem são os profissionais da educação? Nós temos os profissionais do magistério e nós temos os servidores da educação. É importante saber essa linguagem. Quem são os profissionais do magistério? São os docentes e o suporte pedagógico, que na verdade são os supervisores, né, pedagógicos, os coordenadores pedagógicos. E quem são os servidores da educação? São aquelas pessoas que trabalham na atividade de infraestrutura, né, que cuidam do prédio, que toma de conta, motorista, pessoal da secretaria, o pessoal do administrativo. Esses são os servidores. E os profissionais são professores, são coordenadores, são gestores, são os diretores. Esses são os profissionais do magistério. E os outros que fazem parte da infraestrutura são os servidores da educação, que todos são chamados de profissionais da educação. Então tem os profissionais da educação, onde tem os profissionais do magistério, professor, coordenador, diretor, supervisor, e os servidores da educação, infraestrutura, secretaria, administrativo, motorista, vigilantes, zeladores e assim por diante. Tá? E aqui a gente finaliza o nosso conteúdo falando um pouquinho sobre a valorização dos profissionais da educação. Tá? Que uma das metas do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014, que o PNE ele é uma lei, ele obriga que a União, Estado, Município e Distrito Federal garanta planos de carreira e remuneração para os profissionais da educação, escola básica pública, denominação definidas no artigo 61 da LDB. O próprio artigo 61 da LDB, ele vem definir essa valorização juntamente com o Fundeb, que vem discutir essa questão de piso salarial, valorização, recursos para a escola e assim por diante. E é uma discussão incrível, tremenda, mas que nós devemos ficar por dentro dela atualmente. Tá? Então, o melhor presente para o professor é a valorização.
E valorização, pessoal, não estou me referindo só a dinheiro. Dinheiro é importante. Mas valorizar aquela pessoa, aquela personalidade que forma a sociedade, que forma o país, tá? Que desenvolve capacidades em pessoas que serão os responsáveis pelo surgimento, pela transformação do mundo. Tá? Então, ó, essa obrigatoriedade, antes restrita aos profissionais do magistério, só os professores, exige novos esforços dos entes federativos, uma vez que alguns ainda não conseguiram viabilizar o que de fato preceitua a lei do piso, né? Que é a lei do piso salarial, que é a 11.738. É importante fazer um estudo sobre ela. Tá? O que se espera é que o aprendizado dos alunos, que é verdadeiramente nutrido pela grande maioria dos docentes, seja um ponto de partida para redes ou organização desenvolverem instrumentos, treinamentos, capacidades, formações que possam efetivamente contribuir para a prática diária do professor. Então, quando a gente fala em valorização do professor, além do piso salarial, é garantir um mínimo de qualidade para que ele possa realmente exercer a função de docente. É dar instrumentos, é dar infraestrutura, uma escola com materiais, com laboratório, todos os alunos com livros, treinamentos constantes para os professores. Rapaz, eu não sei ligar nem computador, vou te dar um treinamento, professor. Capacitações para interagir com a realidade atual do mundo, tá? Formações. Então, é fazer com que o professor, além do seu salário, ele também tenha condições de infraestrutura para trabalhar, né? Ter instrumentos para trabalhar. Então, essa é a realidade da valorização. É fazer com que o professor tenha condições financeiras e também instrumentos para desenvolver o processo. Tá bom? Aqui nós temos um resumo básico e uma mensagenzinha no final que fala: quem sabe mais, luta melhor. Então, meus queridos, vamos a cada momento estudar. E o que eu peço para vocês aqui é que peguem esse livro e façam uma leitura completa, porque com ele vocês vão conseguir entender toda a organização da educação brasileira. O que vocês precisam saber está nesse livro. E a outra leitura, que vai ser a nossa próxima aula, é a nossa LDB, onde nós vamos entrar um pouco nessa parte de políticas educacionais. Um abraço.